Vamos abrir em Isaías capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus. Venha trabalhar conosco nessa noite, Pai. Na continuidade desse culto de adoração em honra a Ti, fala conosco. Nos transforma pelo poder da Tua palavra, que é anunciada por meio do poder do Espírito. Fala a cada um aqui nessa noite e nos alimenta com a Tua palavra e nos dá a graça da percepção manifesta da Tua bendita e gloriosa presença. Amém. Podem sentar. Essa passagem é muito conhecida. Eu já ouvi várias vezes mensagens sobre ela. Com certeza você também. Nós estamos aqui novamente nesse livro riquíssimo, que é Isaías. Alguém que, em termos de qualificação literária, está muito acima de Machado de Assis, Shakespeare, qualquer outro que o homem reconheça como brilhante na escrita, não é comparado à qualidade literária desse homem chamado Isaías. Isaías vai narrar no capítulo 6 uma visão. Ele teve uma experiência. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando: eu tive uma experiência com Deus. E cada um fala aquilo que entende como experiência. Mas aqui nesse texto, nós temos um exemplo clássico, bíblico, do que é ter uma experiência sobrenatural, profunda, com a presença de Deus. Os estudiosos vão discutir entre eles se o capítulo 6 é uma nova experiência na vida do profeta, que já escreveu 5 capítulos anteriores, ou se o capítulo 6 está fora de lugar. Como se o capítulo 6 tivesse que estar lá no lugar do capítulo 1, e então o capítulo 6 seria o chamado de Deus ao profeta Isaías para o ministério, para ser boca de Deus em Judá, que é o reino do sul.
nós estamos aqui no século 8 antes de Cristo. Para simplificar, 700 e alguma coisa antes de Cristo. Olhando para nós, então, nós estamos aqui do tempo do profeta, 2750 anos, aproximadamente. Ele começa falando que o rei Uzias morreu. E é interessante que há uma espécie de um trocadilho aqui, onde ele fala no verso 1, o rei Uzias morreu. E Uzias era um bom rei. Mas existe um trocadilho, porque quando ele fala que morreu o rei, conforme você vai aqui acompanhando a leitura, quando chega no verso 5, ele diz, os meus olhos viram o rei. Só que é um rei com letra maiúscula, não um rei com R minúsculo. E certamente, Isaías, que vivia na corte, muitos defendem que ele era até aparentado ali com os reis de Judá, da família real. Ele poderia funcionar como uma espécie de ministro da corte ali judaica. Mas morre o rei e ele vê o rei da glória. Ele tem uma experiência profunda com Deus, uma experiência que vai transformar a vida dele. As genuínas experiências com Deus necessariamente tem que gerar mudança. Experiências que trazem apenas comoção, um pouco de delírio, ou uma alegria que vem como uma nuvem passageira, muitas vezes sem água nenhuma, muitas vezes não são verdadeiras experiências com Deus. Deus veio sobre a vida desse profeta, desse homem, porque Deus queria usar a vida dele. E Deus queria mostrar para ele, Isaías, eu vou mostrar para você quem você é. E quando Deus quer mostrar para você quem você é, Ele mostra quem Ele é. E o que Isaías viu, e é o que eu preciso. E a maior busca minha e sua. Isaías, ele teve um encontro direto com a santidade de Deus. E isso mudou a vida dele. E é isso que eu preciso. É isso que você mais precisa. O que nós mais precisamos é ter esse encontro. E voltar a ter mais esse encontro. E buscar ter esse encontro com a presença de Deus, para que o nosso coração seja transformado. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso e mau. E assim era o coração do profeta. Morre Uzias. De alguma maneira, quando a gente lê que morre o rei, Deus está dando para nós a marcação cronológica, porque dá para saber o ano que o rei morreu. Então ali tem um ponto cronológico que marca no tempo. Quer dizer, dá para saber o ano exato que foi a experiência do profeta com Deus. Como eu já disse, Uzias era um bom rei, ele era um administrador competente, ele era um líder militar eficaz. Muitos dizem que antes dele o único rei que tinha levado tanto progresso e prosperidade material, econômica para Judá, tinha sido filho de Davi, Salomão, e que tinha reinado já há muitos anos, dezenas de anos antes. E agora então, pensemos um pouco. Nós temos então um grande rei, o rei Uzias, que está governando bem a nação, que está fazendo as nossas guerras no nome do Senhor, mas ele tem, como todos os mortais, o caminho da morte, e ele morre. Então como é que vocês pensam que ficou o coração do povo, o coração dos judeus quando morre o rei?
Eles ficaram preocupados. E agora? Como que nós vamos ficar? O rei morreu. Então, esse momento exato para ajudar, quando o profeta está falando da experiência que ele teve com Deus, é um tempo de dúvida, é um tempo de incerteza no meio do povo de Deus, porque é assim, toda vez que um grande líder morre, seja espiritual, seja político, seja um chefe de família, vem um tempo de dúvida, de incerteza, de insegurança, e é exatamente nesse momento que Deus vem na vida de Isaías, porque ele também estava ali, como um ministro, como alguém que auxiliava o rei, e ele também pode ter ficado preocupado, e então o Senhor se revela a ele, e então ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, ele vê o Senhor, Criador de todas as coisas, ele vê aquele que é soberano sobre todos os reis da terra, é a expressão do verso 1, eu vi o Senhor, eu vi o Criador de todas as coisas, assentado, e essa palavra assentado quer dizer, ele tem a suprema autoridade, ele está assentado, os outros ficam de pé na presença dele. Mas nós às vezes temos dificuldade de entender o que é perder um grande líder, não é? Mas, alguns dias atrás, nós podemos assistir o que é uma nação perder uma rainha. Nós vimos quantos dias os britânicos, eles ficaram ali, prestando reverência, no funeral da rainha Elizabeth. E o que nos chama a atenção em tudo aquilo que aconteceu? Como que eles tinham extrema reverência por ela. Quando você via até as pessoas do povo que iam chegando perto do caixão dela, se abaixavam. Os próprios netos, quando foram ficar lá no funeral, ficaram numa posição determinada, ficaram de costas, de cabeça baixa. Por uma rainha, morta, sem vida, mas que estava sendo honrada. Então, pensemos um pouco, será que não é exatamente essa reverência que falta para mim e para você, quando nós chegamos nesse ambiente de culto? E deveríamos chegar com mais reverência, porque estamos diante de um Senhor que é santo, santo, santo. Será que não somos todos nós culpados do mesmo pecado? Somos irreverentes diante de um Deus que é santo. E que aqueles seres angelicais criados com esse propósito específico de ficar como se fosse um tipo de vela, ardendo, queimando diante do Senhor, sem poder olhar para Ele. Porque os serafins não olhavam para o Senhor, eles cobriam seus olhos. E eles também nem podiam deixar o Senhor olhar para eles, porque eles cobriam seus corpos. Mas como eles tinham 6 asas, com as 2 que sobravam, eles ficavam voando. Mas a boca deles estava livre para falar, santo, santo, santo. Só o Senhor pode fazer eu e você entender o que é a presença dEle no nosso meio. Nós perdemos isso. Você perdeu isso. A maneira como você entra aqui, a maneira como você senta, a maneira como a gente encosta no outro, a maneira como a gente pega o celular, até a maneira como a gente se veste muitas vezes mostra que nós não temos deferência por Deus. E não é isso então que explica por que muitas vezes nós nos sentimos frios? Porque nós não estamos quentes como serafins que estão ali. Deus está aqui, aleluia, glórias a Deus. Senhor, eu quero cantar, Senhor, eu quero contribuir, Senhor, eu quero te ouvir. Falta isso em você? Falta isso na igreja? Se falta isso, falta o mais importante. É como se fôssemos então peixes, todos à beira da asfixia no oceano, porque não está tendo mais oxigênio, porque está tudo poluído. E aí você está se debatendo, procurando o ar, procurando o ar. Nós temos que mudar isso, igreja.
todos nós. Porque senão também as crianças não vão entender como que é adorar a Deus. Elas não vão honrar o Senhor. Elas não vão respeitar a presença de Deus. Elas não vão buscar a Deus. Elas vão tratar Deus de maneira comum. Como nós muitas vezes estamos tratando. Diz o final do verso 1 que a roupa do Senhor enchia o templo. Na verdade é uma expressão. Quando fala que a roupa enche o templo, está dizendo o seguinte: a própria presença gloriosa de Deus ali, nessa visão que Isaías viu, enche tudo naquele lugar. E templo aqui é como se fosse falando, lembre-se, ele começou falando no ano da morte do rei Uzias. Quando ele fala templo aqui e o Senhor está lá sentado num alto sublime trono, ele está dizendo o seguinte: o Senhor está no seu palácio, mas não no palácio onde entram os mortais. Uzias, seu filho Jotão que vai sucedê-lo, e nem depois o outro rei que é Acás, porque ele é um rei que governa toda a terra. Por isso que a presença dele enche todo lugar onde ele está. Para você entender esses serafins, esses seres angelicais que só são falados aqui na Bíblia, por isso que nós pensamos, esses serafins, eles só têm uma finalidade na vida deles. Eles foram criados apenas para adorar a Deus. Eles foram criados para ser uma espécie de ser que queima, como se fosse um fogo ali, ardendo, queimando na presença de Deus. E lembre-se, toda vez que você olha para a Escritura e você vê sobre a presença de Deus, ou sobre a presença gloriosa de Deus, você vê a expressão do fogo. Como que era o lugar quando Moisés estava pastoreando ali as ovelhas do seu sogro? O que ele viu? Uma sarça congelada? Fria? Não, ele viu uma sarça ardente. Mas ele viu que aquilo não acabava o fogo. A sarça continuava ali. E ele falou: que coisa é essa? E ele foi se aproximando. E o que ele escuta? Esse lugar é santo. O fogo está lá. Quando o povo sai do Egito, e tem uma coluna de fogo. Por quê? Porque Deus está ali. Fogo. Aquela expressão de Levítico: o fogo arderá continuamente no altar. Nós precisamos habitar a presença de Deus. Porque se eu não habitar nessa presença todos os dias, eu vou fazer como os judeus, os hebreus, quando saíram do Egito. Eu vou ficar com saudade do mundo. Eu vou ficar com saudade do pepino, da cebola. Eu vou ficar com saudade da bebida. Eu vou ficar com saudade da pornografia. Eu vou ficar com saudade da mentira. Eu vou ficar com saudade da fraude. Porque eu não estou me alimentando da presença de Deus. E Deus nos chamou para alimentar da presença dEle. Jesus falou que Ele é a verdadeira vida. Ele é a vida. E Ele falou que quem está na presença dEle vai ter uma abundância. Mas por que nós muitas vezes não temos abundância? Porque não estamos vivendo em santidade. Não estamos buscando a presença dEle. O verso 3 diz que esses seres angelicais diziam santo, santo, santo. Mas às vezes a gente fala santo, santo, santo. A única coisa que vem na nossa mente é, falamos 3 vezes a mesma palavra. Existe uma ênfase aqui. Santo, essa palavra tem 5 letras. Essa palavra começa com S. A gente começa a olhar tantas coisas, mas a gente não vê a essência do que isso quer dizer. Quando diz que é santo, 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 é como se estivesse dizendo aqui que a santidade de Deus fosse aquilo, a supremacia em relação aos atributos, como se fosse a característica central do seu caráter. Mas muitos teólogos vão dizer que eu não posso pegar um caráter de Deus, falar que está acima dos outros. Assim como Deus é santo, Deus também é bom.
Assim como Deus é santo, Deus também é justo. Assim como Deus é santo, Ele é também verdadeiro. Mas aqui nesse momento, Deus está mostrando para o profeta, e Deus está falando comigo e com você nessa noite: eu sou santo. Nós precisamos mudar a nossa visão do Senhor, ou então nós não conhecemos Ele ainda. Pecadores só verdadeiramente mudam quando conhecem a santidade de Deus. Se você conhece alguém que faz tudo que um crente tem que fazer, mas a vida dele não muda, ele não conheceu a santidade de Deus. Porque é impossível ser transformado sem ter um contato com a santidade de Deus. Porque é a santidade de Deus que vai mostrar para mim que eu sou pecador e perdido. É isso. É o choque de Deus, é o contraponto entre o santo e o mundano, entre o perfeito e o perdido. Santidade de Deus significa que Ele é totalmente puro, perfeito. Ele é íntegro, em sua totalidade de caráter. É a perfeição em pessoa, Ele é o padrão de tudo que é correto. Deus é separado do mundo pecaminoso. Por isso que Ele fala: não ame o mundo, meus filhos, porque eu estou em vocês, eu amo vocês, eu separo vocês para mim. Vocês não podem amar aquilo que eu não amo, mas muitas vezes você está amando aquilo que Deus odeia, e você acha que está tudo bem, porque a sua vida continua tudo bem, e não está tudo bem. Para o profeta, ouvir aqueles serafins mudou a vida dele para sempre. Quando eu e você entendermos o que a santidade de Deus é para nós, o que ela pode produzir num único culto, nós nunca mais viríamos para a igreja do jeito que a gente vem, como se fosse uma obrigação religiosa. Ah, eu vou porque domingo eu tenho que estar. Eu vou porque se eu não for, o pastor vai ver que eu não vou, ele vai me falar porque que eu não fui. Não há um desejo. Não há uma alegria. Não há uma busca. Alguns filhos de Deus e filhas de Deus desta igreja ficam semanas sem cultuar a Deus e acham que está tudo bem, estão longe da santidade de Deus. E quando você vai se afastando da santidade de Deus, com certeza você está se aproximando das coisas do mundo. O seu coração está reinando. Você está então no trono de Uzias. Você não está vendo o alto e sublime trono do Rei dos reis, do Senhor dos exércitos. O livro dele, o livro de Isaías, mostra que essa experiência impactou, porque ninguém na Bíblia fala tanto de que Deus é o Santo de Israel como o próprio profeta Isaías. Mais de 20 vezes, nos seus 66 capítulos, ele fala que Deus é o Santo de Israel. Ele foi marcado por essa experiência. Eu preciso ser marcado pela santidade de Deus. E você também. Você precisa ser marcado pela santidade de Deus. Porque é isso que vai fazer você desejar as coisas dele. E é isso que vai fazer você então começar a lutar contra os pecados habituais, coloquiais. E você vai então começar a vencer as tentações. O profeta foi marcado por essa experiência. E então, como nós cantamos hoje, ele vai ter na boca dele aquilo que deve ter na boca de todo adorador: Deus é santo. Mas uma coisa é nós falarmos que Deus é santo, outra coisa é aquilo que eu falo ser algo que está acontecendo na minha vida. Senão é uma adoração vazia. Senão é uma adoração que não é feita em espírito e em verdade. Quantas vezes nossa adoração é hipócrita? E vocês acham que Deus recebe adoração hipócrita? Vocês acham que Deus recebe contribuição financeira
hipócrita. Jamais. Ele rejeita, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. Ele não pode receber nada se não for algo que é feito de maneira que Ele mesmo colocou na Escritura, de maneira digna. O nosso grande problema é que nós vivemos diante do celular, vivemos diante dos aplicativos, vivemos diante dos saldos bancários das nossas contas, vivemos diante dos nossos problemas, vivemos diante do nosso medo, mas nós não temos uma percepção profunda e arraigada de que nós vivemos na presença de Deus em todo momento. Por isso que facilmente nós esquecemos o Senhor, a presença dEle conosco, e corremos para o pecado. É por isso. E é por isso que Deus veio na vida de Isaías. Eu vou marcar você com a minha presença. E aí você vai conhecer a minha santidade. E isso vai estar nos seus escritos, isso vai estar na tua boca. Porque eu vou usar você para falar contra os pecados do povo. Mas primeiro, Isaías, eu preciso falar dos seus pecados. Eu preciso tratar você, profeta. Depois eu trato a igreja. É isso que está acontecendo. Nós precisamos viver diante da santidade de Deus. Nós precisamos voltar a chorar por causa dos nossos pecados. Muitas vezes você está insensível ao pecado. O pecado dominou, o pecado virou a normalidade da sua conduta. E você continua fugindo de Deus. E você busca tudo, menos o alto e sublime trono. Você busca muitas coisas. A gente tem que resolver muitas coisas, mas a gente não percebe que a principal coisa que eu preciso resolver é: eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu preciso ter prazer na presença de Deus. O final do verso 3 fala que a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. É como se Deus estivesse distribuindo o caráter dele por todas as coisas. Aonde você olha, você deveria enxergar o caráter de Deus. A misericórdia de Deus está aqui, a bondade de Deus está ali, o amor de Deus está acolá. Isso que é a glória de Deus espalhada sobre a terra. Ainda ele diz no verso 4, quando você olha, a partir do verso 1, começa a pensar agora de como que o profeta está descrevendo o que ele viu. Lembre-se, ele teve uma visão. O Senhor abriu o céu de alguma maneira para ele ver ao próprio Deus. O que ele fala então? Primeiro, ele fala que tem um trono. E ele fala que é um trono soberano, que é um alto sublime. Ele fala que é um trono que está acima de todos os outros tronos. Depois, ele vai falar que tem as vestes, existe uma roupa. Depois ele fala que tem seres angelicais que como se fosse espécie de tochas, que ficam queimando, porque estão adorando a Deus sem parar. E então, ele vai descrever que esses serafins estão num ato contínuo de adoração. Então lembre-se, quando ele descreve a presença de Deus, o que ele vê lá? Adoração. Então quando nós viemos ao culto, o que nós precisamos buscar? Adorar a Deus. Por isso que a igreja tem como finalidade central adorar a Deus. Tudo vem depois. E sabe por quê? Que a finalidade principal da igreja é adorar? Porque quando nós olhamos para a adoração, nós colocamos Deus acima de tudo, acima de nós, dos outros, família, todas as coisas. Ele está acima. Estamos aqui para servi-lo com cânticos, corações, com a nossa atenção quando ouvimos a palavra dele. O profeta fala que a glória de Deus estava esparramada lá.
E ele diz ainda que ele viu fumaça. Quem sabe, né? Pode ser então que essa seja a base bíblica, porque algumas igrejas estão colocando fumaça perto dos púlpitos, né? Pode ser, né? Eles estão colocando fumaça, porque biblicamente tem que ter a fumaça. Mas essa fumaça vinha daquele ambiente de adoração, onde tinha os serafins, onde o pecado não entrava. É por isso, e pode ser por causa disso então, por causa da fumaça, que ele nem consegue descrever o próprio Senhor que está ali sentado. Quando as pessoas perdem a noção de que elas perderam a presença de Deus, elas têm que apelar para o visual, para a pintura das paredes, para as cores, para a fumaça. Porque algo tem que atrair o coração dos homens, porque a presença de Deus não está ali, porque é a presença de Deus que faz isso. Se uma igreja não tem a presença de Deus, ela está morrendo, Deus já saiu dela. Nós não precisamos de mais nada, só da presença do Senhor. Isso é o bastante. Mais nada. Nós não precisamos de poltrona. Nós não precisamos de púlpito. Nós não precisamos de instrumento. Nós não precisamos de ar. Nós precisamos só da presença de Deus. É isso que a minha alma quer. É assim que a sua alma quer ir embora para casa. Regado pela presença de Deus, tocado, transformado, quebrantado, humilhado. Nós deveríamos vir para a igreja sabendo, Senhor, se o Senhor me encontrar nessa noite, o Senhor vai me humilhar. Porque eu tenho entrado de maneira torta. Eu tenho pisado na bola com o Senhor, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode me humilhar, mas que o Senhor quer me corrigir. O Senhor é um Pai amoroso, zeloso, cuidadoso. Isaías não viu Deus Pai. Isaías não viu o Espírito Santo. Porque tanto o Pai como o Espírito são Espírito. E como ele veria o Espírito? Então só resta a nós sabermos que o profeta Isaías, ele teve uma visão do Cristo pré-encarnado. Ele viu Jesus Cristo 700 anos aproximadamente, antes dele encarnar e vir à terra. Ele viu Cristo lá na glória com o Pai, como o próprio Cristo diz. E o próprio João, capítulo 12, verso 41, fala isso. Abre comigo aí, João 12, 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Olha o que está escrito aí, verso 41, capítulo 12. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. É Isaías 6, ele viu a glória de Jesus, ele viu Cristo pré-encarnado. Que visão, que transformação. Se Cristo te encontrou, onde quer que você esteja, se verdadeiramente Ele veio na sua vida, Ele está transformando você. Assim como Ele fez com Isaías. Ele está agindo sobre a sua vida. Ele está movendo todas as circunstâncias. Do verso 1 ao verso 4, então nós temos a santidade de Deus. Agora a partir do verso 5, nós vamos entender o que acontece com o pecador quando ele entra na presença de Deus. Qual é o impacto da presença de Deus sobre um pecador? Me deixa aqui mostrar uma atuação diferente de Deus. Quando Isaías fala da experiência, do verso 1 ao verso 4, ele está falando de um Deus que está lá no céu, ele vê ele lá no trono,
lá no templo, lá no palácio dele. Nós chamamos que então nesse ponto Deus é transcendente. Ele está acima de todas as coisas. Transcendental, transcendente. Mas a partir do verso 5, vocês vão perceber que ele vai falar assim: ai de mim, estou perdido. E ele fala: eu vi o Senhor dos exércitos. E depois vai vir um serafim com uma grande tesoura e tira um pedaço da brasa e vem e toca da boca dele. Então, se nos versos do 1 ao 4 eu tenho um Deus transcendente que está lá, e nós estamos aqui do verso 5 a 7, eu tenho um Deus que visita pecadores, e nós chamamos isso de imanência. É o Deus que está perto de nós, porque dos versos 1 ao 4 ele está lá, mas do 5 a 7 ele está aqui. Por isso que nós adoramos a Deus. Deus está no seu alto e sublime trono, e nós cantamos e adoramos, ao mesmo tempo nós falamos: Deus está aqui, porque Ele opera no meio do seu povo. E digam então para mim, igreja, o que acontece quando ele percebe a santidade de Deus? Ele dá 3 pulinhos, ele fala: glória a Deus que eu vi Deus. Ou então ele fala: Senhor, eu preciso me casar. Senhor, eu preciso trocar de casa. Senhor, o meu filho é muito desobediente. É isso que ele faz? Ele pede. O que ele faz? Ele faz a única coisa que um pecador pode fazer quando tem uma experiência genuína e verdadeira com a santidade de Deus. Ele percebe quem ele é. Ai de mim! Eu estou perdido. Percebe qual é a reação bíblica, esperada, de quem tem um encontro verdadeiro com Deus? Não é pulo. Não é nem em primeiro lugar a alegria. É terror. É medo. O que aconteceu com João quando ele viu Cristo glorificado? Aqui, Isaías está vendo Cristo pré-encarnado, antes dele vir, ok? E João em Apocalipse vê o quê? Cristo glorificado, ressurreto. O que ele fala? Senhor Jesus, que bom que eu estou te vendo de volta. Ele cai na presença gloriosa de Cristo. Então, começa então agora a observar como é que eu tenho que olhar as experiências. Uma experiência que nós temos com a presença da santidade de Deus vai mostrar quem você é, pecador, perdido. Ai de você. Essa é a reação de um homem que é profeta. Nós vivemos achando que esses homens são mais do que a gente? Não são. São como nós. A missão deles é diferente, mas são tão pecadores como nós, mas são pecadores como você e eu. E aí, você vê esse ai aqui do verso 5, mas aí eu chamo você para voltar um pouquinho no capítulo 5. Quando você volta no capítulo 5 aí de Isaías, ele vai falar de alguns ais do povo. Então presta atenção. Deus está dando uma experiência para o profeta, ele fala, ai de mim. Mas também o profeta vai falar o ai do povo. Lê comigo o verso 8, no capítulo 5. Ai dos que ajuntam casa a casa. Olha aí, pessoas ficam juntando bens, juntando bens. Ai de quem fica juntando bens materiais. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. E continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Olha o ai para quem é aí, juízo. Ai para aqueles que ficam se embebedando. Olha o verso 18. Ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de injustiça, aqueles que ficam ainda mais se aprofundando nos seus pecados. O verso 20. Ai dos que ao mal chamam ao bem,
pessoas que estão vivendo no pecado, pessoas que estão na homossexualidade, você fala assim, não, Deus entende, você está andando de maneira pervertida, aquilo que é mal, você fala que é bem, é o verso 20, ai de você que faz isso. O verso 21, ai dos que ao mal chamam, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, o orgulhoso, o autoconfiante, aquele que dá conta de si mesmo, o soberbo, e o 22, ai dos que são heróis para beber vinho, de novo a bebedice, de novo os beberrões. E aí ele continua, olha o verso 23, vê se serve para os nossos dias o verso 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Aqui é poder judiciário, irmãos. 23 é poder judiciário, está falando assim, ai dos juízes que aceitam suborno, e que livra o condenado, o perverso, o malvado, e aquele que tinha que fazer justiça fica preso, não tem o direito declarado, é o verso 23, Deus fala, ai de vocês, ó povo, desses juízes que fazem isso. O grande pregador britânico Martin Lloyd Jones, leia tudo que você puder dele. Ele chama esses 5 primeiros capítulos de Isaías, num livro que eu tinha, mas não sei onde foi parar, sumiu. Ele fala, uma nação sob a ira de Deus. Ué, mas Deus está falando com quem do capítulo 1 ao capítulo 5? É com o mundo? Não, é para o povo dele, é a igreja. É a mensagem para a igreja. E ele chamou isso, uma nação sob a ira de Deus, por causa dos pecados da igreja, por causa dos pecados do povo de Israel. O profeta poderia ter, então, um conceito enganoso de si mesmo. Quantas vezes você pensa errado de você mesmo, e geralmente você pensa para maior. Você acha que você é melhor do que você é, mas tem aqueles com baixa estima também, acham que não é nada. Eu sou menos que uma lesma, sou menos que um caramujo. Mas, ao ver o Senhor, ele percebe o quê? Eu sou tão pecador como esse povo. Não existe elite espiritual. Todos são pecadores. Todos precisam do perdão de Deus. Todos precisam de arrependimento. Não importa a função que ele tenha. Não importa o dom dele. Todos estão nivelados pelo Deus Criador. Todos têm um coração mau, todos precisam ter um encontro com a santidade de Deus para mudar a sua vida. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que afirmaram que teve uma experiência com a presença de Deus, que teve visão, que ouviu a voz de Deus, mas quando você ouve isso, você não ouve a expressão, eu fiquei com medo de morrer. Vocês prestaram atenção em Êxodo 19? Como que foi lá? Que Deus falou para Moisés, falou, fala para o povo não passar daqui, porque se passar daqui morre. Porque eu estou aqui, eu sou santo, se vier morre. Lembra quando Moisés queria ver Deus? O que Deus fez? Colocou ele ali na fresta da rocha, lembra? Enfiou ele ali, falou, eu vou passar com a minha glória, quando eu passar você vê eu pelas costas. Porque se você vê pela frente, você morre, meu servo, e eu preciso de você para me servir. Você vai morrer na hora que eu marquei lá na minha agenda, naquela hora eu vou te levar. Então, você vê muitas expressões dos testemunhos, mas não tem medo, não tem terror, não tem quebrantamento, não tem lágrima de arrependimento. Não tem ai de mim. Percebe? Será que são verdadeiras essas experiências? Será que isso transforma a vida das pessoas? Ou só causa emocionalismo, sentimentalismo, comoção, que dura uma noite, no outro dia acorda, está no mesmo pecado. Está fazendo tudo errado do mesmo jeito. E qual é o pecado do profeta? O que o profeta faz? Ele fala. Onde está o pecado dele? A boca. A boca, onde a palavra de Deus tem que sair da boca dele, Deus fala, mas a sua boca é suja, profeta. Você é um mentiroso, profeta. Você engana os outros. É difícil ouvir isso, não é?
alguém chegar para mim ou para você e falar, você é um mentiroso. A sua boca não fala o que é certo. Você maldiz as pessoas. A sua boca não jorra água doce. Jorra água amarga. A experiência do profeta é um chamado para arrependimento, não apenas do profeta, mas para todo o povo. Deus está usando ele como modelo. Porque se você prestar atenção no verso 5, ele diz assim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Percebe? Ele confessa o pecado dele. Ó Deus, eu pequei, me perdoa. Pecou o quê, meu filho? Fala. O que você fez de errado? Confessa. Confessa tudo. E aí ele diz, habito no meio de um povo de impuros. Percebe? O pecado que ele vê nele, ele também vê no povo. Mas ele não se exclui. Porque ele faz parte desse povo que peca contra Deus. Mas ele é um profeta. E Deus está trabalhando nele para transformar ele, para purificar a boca dele, para que Deus possa usar a vida dele. Presta atenção. Por que Deus quer santificar você? Porque Deus quer que você esteja mais próximo dele e odeie o pecado. Porque Ele quer usar você primeiro para adorar Ele em espírito e em verdade. E segundo, Ele quer usar a sua vida para servir Ele. Mas a multidão de pecados não permite você nem se aproximar do trono dele. Como é que você vai servir? Quantas pessoas na igreja que não servem a Deus, porque vivem com seus pecados de dia e de noite, não abandonam, e não se quebrantam, não confessam, não vai servir a Deus nunca. Porque leva esses pecados a tiracolo, seja preguiça, seja apatia, seja o seu egoísmo, egocentrismo. Deus quer usar a igreja, mas primeiro a gente tem que confessar os pecados, a gente tem que abandonar, a gente tem que ir para a presença de Deus. E quando você chegar lá, você vai perceber, Deus é santo, santo, santo. E se você entender isso, isso vai impactar você. Isso vai mudar a sua vida. Você vai parar de reclamar. E você vai passar a clamar, Deus, ai de mim. Eu estou vivendo tudo isso por causa dos meus pecados. Não é o outro, não é a esposa, não é o chefe. Eu pequei contra ti. Não foi isso que Davi falou? O que Davi falou quando Natan exortou ele? Ele falou o quê? Poxa, profeta, aquela mulher também foi tomar banho sem roupa, pô. Sou homem. O que eu ia fazer? Foi isso que ele falou? Eu pequei contra ti. E o Senhor será justo no seu julgamento. Estou aqui. Me julga. Isso é comportamento de alguém que conhece a santidade de Deus. Se entrega. Nem recorre. Lembrando que o advogado nosso é Jesus Cristo. Ele intercede pelo perdão dos nossos pecados. Fazendo um contraste aqui. No verso 1, existe um rei, Uzias. No verso 5, existe o rei, o Senhor dos exércitos. No verso 3, tem o Deus que é santo, santo, santo. No verso 5, tem um profeta perdido, que fala, ai de mim, que está ali perdido no pecado. No verso 3, tem os serafins, em adoração a Deus, queimando na presença de Deus. E no 5, tem o pecado. Tem a santidade de Deus. No 3, tem um pecado. No 5, tem um serafins adorando a Deus. Tem um profeta confessando o pecado. No 5. No verso 6, nós percebemos que Deus envia um dos serafins. Sabe o que isso quer dizer? Deus revela a santidade dele para você. Você reconhece quem você é. Agora vem a questão, o que acontece agora? O que vai acontecer na sua vida quando você chegar diante de Deus, se dobrar diante do trono dele e falar assim, Deus, eu estou errado nisso, eu estou fazendo errado, eu estou pecando, me ajuda, tem compaixão de mim. O que acontece depois disso? O Senhor vem a você. O Senhor veio até o profeta. O Senhor mandou o serafim. O Senhor trouxe ali uma brasa. Porque no verso 7 diz que o pecado dele foi perdoado. Vocês estão percebendo? O santo Deus perdoa
pecadores que confessam os seus pecados. Deus quer purificar a sua vida, crente. Deus quer usar você, filho e filha de Deus. Mas lembre dessa ordem: primeiro, a presença de Deus. Isso vai impactar você. Segundo, você vai confessar a sua falência espiritual e moral total. Terceiro, vai vir o perdão de Deus para você. E você não precisa ficar nessa vida parada, essa vida de lagoa espiritual que não acontece nada. Você pode ver como um rio que tem cachoeira, que vai entrar nos desafios de Deus, que você vai crescer. A purificação, irmãos, era para permitir a comunhão com Deus e também para que você possa servir a Deus. Olha o verso 8, que nós não vamos entrar, mas só ler o verso 8 rapidamente. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? O que o profeta fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe? Ele foi purificado, ele foi perdoado. Agora o Senhor fala: quem vai me servir? Ele fala: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me perdoou, o Senhor purificou minha consciência, eu quero te servir. Muitos de vocês não servem a Deus porque a sua consciência está cauterizada por causa dos pecados. O Senhor perdoa os seus pecados. Confesse a Ele com sinceridade. Nessa noite, não deixe para amanhã. Igreja, não serão os reis que trarão paz e bondade para vocês. Não é de governantes melhor que nós precisamos. A nossa maior necessidade, igreja, é ser visitado pela presença salvadora de Deus, que transforma trevas em luz e que traz a verdadeira vida, que nos faz querer andar na santidade de Deus. Quer dizer então que a principal oração nossa nessa noite não é: ó Deus, elege esse, elege aquele. Não, ó Deus, traz vida sobre mim. Me faz te buscar acima de todas as coisas. Perdoa os meus pecados. Me faz te amar mais que a minha própria vida. Esse é o clamor. Não é pelo clamor do governante A ou B que nós mais precisamos. No século XVIII, na Inglaterra, o povo perdido, Deus levantou 2 homens chamados Wesley e Whitefield. As igrejas fecharam as portas para eles. Eles começaram a pregar o evangelho, começaram a pregar os pecadores. Eles foram onde as pessoas estavam. E eu pergunto a vocês: quem era o rei da Inglaterra na época do Whitefield Wesley? Eu não sei. Eu tenho que pesquisar no Google. Não importa quem era o rei, mas o rei, o Senhor dos Exércitos, mandou vida. Os ingleses foram salvos. Teve um avivamento na Inglaterra. Enquanto que na França, ateia, sem Deus, sem pregadores, experimentava a guilhotina, a Revolução Francesa. Percebe a diferença? De quem busca a vida, de quem recebe vida e quem fica buscando solução na sua própria mente. Diga para mim, qual é o nome dos presidentes, dos reis, dos monarcas, nas dezenas de países que o evangelista Billy Graham no século passado visitou, lotando estádios em todos os lugares? Me diga os nomes dos presidentes, governantes. Não importa. O importa é que quando ele abria a boca dele, Deus salvava pessoas. E Deus enchia estádios, muito mais do que qualquer político pode arrastar multidões atrás dele. Ele lotava lugares. Milhões de pessoas paravam para ouvir aquele homem, porque ele tinha a mensagem mais importante que o homem precisava ouvir: Deus é santo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Deus perdoa pecadores. Queridos, a vida que flui do trono celestial de Deus é a única esperança para você vencer a sua preguiça espiritual, para você abandonar a sua apatia no serviço ao Senhor, deixando para trás esse desinteresse que muitos têm pelos cultos, pelas assembleias, pelas reuniões de oração. Nós não precisamos de um governante melhor. O que nós precisamos é conhecer e nos deleitar na presença santa de Deus. Essa é a nossa busca. A adoração é a nossa mais nobre missão na vida. Nada é mais importante que isso.
Porque na adoração nós vamos ter um encontro direto, impactante, gracioso, que a alma precisa com o Santo de Israel. É disso que você precisa, é disso que eu preciso. A grande diferença de um avivamento, quando Deus traz o poder dele, é que quando o avivamento vem num país, milhares de pessoas são salvas rapidamente. E não por causa do Estado, não por causa de alguma ONG, mas por causa de ação direta do Espírito Santo, o povo começa a obedecer a Deus de maneira intensa e busca a presença de Deus. E aí então, nós começamos de verdade a buscar a Deus e buscar a conhecer mais a santidade de Deus. E aí nós vamos então fugir. Nosso maior inimigo, que não são os políticos, que é o pecado. Porque muitas vezes, nós somos como folha seca. Temos que fugir do fogo do pecado, porque o pecado quer nos incendiar, o pecado quer nos afastar e quer matar a sua vida espiritual. Mas o Senhor é santo. Que Ele revele, que Ele manifeste de maneira pessoal na sua vida a sua santidade poderosa para transformar a sua vida, para que você possa ter dias de verdadeira alegria, não nas coisas do mundo, na presença do Deus que é bendito para todo sempre. Amém.